Hoje eu trouxe algo realmente especial para vocês. As 5 plantas mais fáceis de cuidar da minha humilde coleção, para ver se inspira vocês até algumas ou todas elas. Olá, amante das plantas, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu mergulho no mundo do cuidado com as plantas de interior. Eu sou a Laís Veludo, bióloga paisagista, e todas as sextas às 18 horas eu solto um vídeo novo a respeito de plantas de interior, e hoje eu resolvi fazer algo que eu nunca fiz no canal, mostrar as minhas plantas mais fáceis de cuidar e conversar com vocês um pouco sobre cada uma delas. Deem uma olhada aqui nas minhas belezas, muitas daqui são bem facinhas de cuidar e por isso são ótimas escolhas para iniciantes ou entusiastas de plantas preguiçosas como eu. Preguiçosa não, né, gente? Pera aí, que a gente trabalha muito e não tem tempo de ficar o tempo todo em cima das plantas vendo se elas estão bem ou não. Por isso eu trouxe essas plantas, porque você pode ter plantas lindíssimas na sua casa e ainda assim ter um pouco de cuidado só com elas. Essa é uma das plantas que me dá menos trabalho, zero trabalho. É uma planta que eu rego uma vez por semana, a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, e ela vive feliz. Eu já vi casos em casas de clientes que eles deixam a planta, às vezes meses sem molhar, presas em arranjos de plantas e elas vivem tão vivas. Tem uma cliente minha que diz que já está 1 ano sem molhar. Eu nunca testei, você já? Se você já testou ficar mais de 6 meses sem molhar essa planta, me avisa aqui como é que ela tá. Em relação à luz, pode tanto ficar mais perto da janela quanto mais afastado dela. Se dá bem em ambas as situações. Eu já vi até pessoas colocando no sol direto. Ela aguenta, mas não é o ideal. Ela começa a ficar com as pontas amarelas, queimadas, mas dentro de casa, o que nos interessa, não veria muita importância em colocá-la numa janela que receba luz a manhã inteira ou um pedaço da tarde. Eu acho que ela aguenta. Só que aí você tem que ter um maior cuidado com a rega, porque quanto mais intensidade luminosa, maior vai ser a necessidade hídrica dessa planta. Em relação à adubação, foliar nessa planta não adianta, olha o barulho que ela faz. Isso aqui é praticamente um casco de tão duro, então as adubações têm que ser no solo e como ela é uma planta de crescimento lento, eu faço adubação a cada 2 meses, alternando entre orgânica e inorgânica que tenha macro e micronutrientes. Em relação à rega, como eu falei, é bem espaçada, mas quando for molhar, deixe escorrer para o substrato ficar completamente homogêneo. O solo para essa planta é como se fosse um solo para suculentas em geral, bem solto, bastante aerado. Poda anual que se falar em podar essa planta, retire só as folhas secas se você conseguir achar uma aí na sua casa. Pragas eu também nunca vi, me conta se você já viu alguma praga nessa planta. A segunda planta que eu tenho aqui para mostrar é a minha Alocasia regal, ou regal, queira falar como queira. Pense numa planta tranquila, claro, se você aprende a cuidar de alocásias em geral. Eu sei que esse grupo pode ser um pouco tinhoso, mas uma vez que você aprende, não tem erro. A começar pela luz. Essa planta precisa de bastante luz, ela fica bem pertinho da janela e eu sinto que quando eu a trago mais para dentro do quarto, ela começa a ficar estiolada toda tortinha. E é aí que é o primeiro problema. Se você erra a quantidade de luz da Alocasia, há grande chance de aparecer cochonilhas e fungos e pulgões nessa planta. Então, toma cuidado com a luz. Ache a luz certa que ela não vai dar problema. Então, a luz é essencial para ter uma planta assim, frondosa, com hastes retas, sem ficar toda tortinha e esquisita. Outra questão é a água. Eu já expliquei um vídeo sobre a Alocasia, sobre isso, mas eu acho que vale muito a pena falar de novo. Pouca água para a sua Alocasia. Regue só o solo, não deixe cair água nessas hastes porque pode melar e formar bactérias e fungos. Você rega uma vez para a água escorrer, espera o primeiro terço secar para molhar de novo. Em relação à adubação, aqui o calendário é o de sempre para as plantas de crescimento rápido. A cada 15 dias com humo de minhoca, a cada 15 dias com um adubo líquido que é rico em macro e micronutrientes. Tem que ter tudo para ficar bem completinho. A poda eu só tiro essas folhas que pendem, as que começam a cair. Se você perceber que as folhas estão caindo, é falta de umidade no solo. Umidade demais na folhagem pode dar pontos amarelos na borda da sua Alocasia, que é indício começo de fungo.
A terceira planta super fácil de cuidar é o meu cingônio variegata. Nossa, pensa numa planta fácil. Essa planta fica aqui no cantinho entre as plantas e muitas vezes eu esqueço de regar e ainda assim ela vai que vai tranquilamente. Eu deixo bem perto da janela, um pouco atrás da minha alocasia regal, para dar uma sombrinha. Afinal é uma planta variegata e eu fico com um pouco de medo de deixar bater uma luz muito forte. Mas de todo jeito essa planta precisa de uma claridade muito boa, como toda planta variegata, e por isso eu coloco ela perto da janela. Então, só resumindo, uma rega boa uma vez por semana para essa planta tá ótimo. É claro, gente, que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou meio contra esse negócio de ficar falando se deve molhar a planta de tal ou de tal forma. Isso porque depende de muitas variáveis em que a sua planta está inserida. Essa aqui, depois de muito eu testar, de enfiar o palito, trocar o substrato, eu sei que esse é o prazo que ela precisa de água. Eu mantenho essa planta sempre do mesmo tamanho, porque é o tamanho do tutor que eu tenho. Claro, se a planta crescer, ela vai precisar de mais água. Essa planta está comigo há uns 8 meses e, por enquanto, esse tamanho tá bom e a quantidade de rega uma vez por semana também tá bom para essas condições em que ela tá aqui. Em relação ao substrato, eu faço também com base em substrato de suculenta, só que eu coloco um pouquinho mais de vermiculita para reter um pouco mais água, porque a folha dessa planta é fina. A adubação também é feita a cada 15 dias, de acordo com o calendário das plantas de crescimento rápido, também alternando entre adubação orgânica e inorgânica. A poda basicamente é das folhas verdes, porque eventualmente as variegatas soltam umas folhas verdes, completamente verdes, então eu podo. Porque se nasce uma, tem que tirar, senão com o tempo todas as folhas vão ficando verdes, isso serve para qualquer variegação. Pragas, até hoje eu não vi nada de pragas nelas. Me parece que ela segue o mesmo ritmo dos cingônios normais, bem rústico. Umidade, eu senti que ela gosta de um pouquinho mais de umidade nas folhas. Depois que eu coloquei um umidificador para algumas das minhas plantas, foi um pouquinho de umidade nela e eu achei que as folhinhas começaram a responder bem. Mas sem umidade direto, ela também responde tranquilamente, tá bem? E agora chegou a quarta planta, que é o meu Philodendron glorioso. Eu acho que de todas as plantas que eu tenho, essa é a de longe mais tranquila. Eu acho que ela merece até um outro vídeo só para ela, de tão fácil que ela é de cuidar. Talvez a última planta que eu vou falar também seja muito fácil, a primeira também foi. Gente, todas as plantas desse vídeo aqui são fáceis, pode ter tranquilo que você vai se dar bem. Eu vou começar falando dessas pontas amarelas aqui e o porquê disso ter acontecido. Aqui em Brasília, na cidade que eu moro, nessa época do ano é muito seco. E eu tenho algumas plantas que, se não receber umidade o tempo todo, tipo pelo menos 12 horas por dia, começam a ficar com ácaro e ficam com as folhas amarelas e tal. Não é o caso do glorioso aqui, viu, gente? O glorioso não precisa disso, muito pelo contrário. Essa planta que vocês estão vendo aqui na frente é um Philodendron melanocrisium. E ele fica bem na frente, ficava, né, bem na frente do meu glorioso. E uns 2 meses para trás eu comecei a colocar o umidificador direto e a água começou a bater nas folhas de baixo do meu glorioso. Moral da história, no lugar onde a umidade batia, começaram a desenvolver bactérias. Como eu sei, decora isso. Ala amarelo com centro marrom, sinônimo de bactéria. Pois bem, foi isso. Tudo isso para dizer que o glorioso não precisa de nada dessas frescurinhas, muito cuidado dessas coisas. Ele fica mais lindão se você cuida bem pouco dele. Então, só para dar uma resumida como eu faço aqui com o meu glorioso. Eu molho mais ou menos uma vez por semana. O primeiro terço secou, eu espero 2 ou 3 dias para molhar de novo. Isso dá mais ou menos uma vez por semana. Eu afastei dele as plantas que precisavam de umidade e as pontas amarelas pararam de aparecer, não apareceram mais nas folhas novas, mas nas antigas elas não retrocedem, mas elas não continuaram a aumentar, significa que a umidade era o que estava causando aquilo. A claridade, quanto mais luz você der para ele, mais ele se desenvolve. Mas ele não suporta luz direta. Eu acho que no local onde ele está hoje não é o ideal ainda para ele, mas é o único lugar aqui em casa em que ele cabe porque ele está gigante. Tá vendo como as folhas estão meio viradas para a janela e um pouco esticadas?
mas como ele não cabe em lugar nenhum, porque ele tá enorme, lindo, eu vou deixar ele aí mesmo. E mesmo assim, ele não dá pragas. A adubação. A cada 15 dias eu altero também com o inorgânico e depois um chá de humus de minhoca. O que é isso? Isso é simplesmente você dissolver o humus de minhoca na água e jogar nas suas plantas. Eu acho mais prático porque se você coloca adubo em cima da terra, depois você vai ter que colocar água para o adubo descer. Então eu já faço um preparo no balde e já vou regando todas as plantas com isso. Eu estou fazendo duas coisas em uma só: economia de tempo, eficiência de trabalho. Eu disse que esse vídeo era para preguiçosos, não tem preguiçoso aqui não, gente. O negócio é eficiência. Porque a gente sabe, quem tem preguiça não tem planta bonita. Pragas. Essa planta é tão supimpa que mesmo no lugar que não é ideal, mesmo não pegando a luz ideal para ela, ela não desenvolve pragas. Já imaginou, gente? Pois é, essa planta. Porque a gente sabe, né? 99% dos problemas das nossas plantas estão relacionados a dois fatores: água e luz erradas. E por falar em problema de planta, você já pegou o seu e-book? Aqui eu tenho um e-book gratuito, Jardinagem de Interior, Guia de Cultivo para Plantas de Interior, que vai te mostrar a como ter o cultivo perfeito de plantas de dentro de casa. Eu separei o e-book em 12 capítulos, um para cada tipo de necessidades que as suas plantas têm. Esse e-book surgiu da necessidade de canalizar o conhecimento geral de plantas para um cultivo de interior, que é inteiramente, completamente diferente do resto de cultivo de plantas. Paredes, janelas, vidros, portas mudam completamente a dinâmica da sua planta. Se você tem enfrentado dificuldades em achar o lugar certo para deixar a sua planta sem doenças, se elas ficam com as pontas amarelas, mesmo quando o solo está úmido, não sabe o melhor vaso para colocar as suas plantas e tem dúvida de que tipo de adubo usar, dentre outras coisas que permeiam o cultivo de plantas de interior, esse e-book gratuito vai te ajudar a decifrar tudo isso de um modo bem simples, sem mistério. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e você vai ser redirecionado para a página do e-book. Não tem pegadinha aqui não, viu, gente? Eu tô fazendo isso porque eu acredito que encontrar recursos confiáveis a respeito do universo de plantas de interior é um grande desafio. E essa oferta permite que todos explorem o tema sem barreiras financeiras. Além disso, é uma oportunidade de reforçar a qualidade do meu trabalho e do meu compromisso em oferecer um valor genuíno a tudo que eu faço. Eu acredito tanto nesse e-book que eu estou confiante que vocês vão adorar o conteúdo. Isso me motiva ainda mais a oferecer esse presente para vocês. Tudo que eu preciso que você faça é em ajudar com a taxa de hospedagem que a plataforma me cobrou, R$ 5 por pessoa, para ter acesso a esse e-book. É como se você tivesse que pagar o frete de um produto que você ganhou. Só que eu fui além e consegui um desconto para você. Eu consegui um cupom de 80% de desconto para que essa hospedagem saia a somente a R$ 1. Eu consegui 500 cupons e depois disso a oferta de R$ 1 termina. Então não fique para trás, não espere. Pegue a sua cópia e viva a sua vida verde sem pontas amarelas. Se você não gostar do e-book, eu reembolso o valor que a plataforma te cobrou e você pode ficar com o e-book sem estresse. Não tô nem aí, fica com o e-book. Então pegue logo o seu e-book se ainda houver tempo. E se as 500 pessoas já pegaram o cupom e já adquiriram o e-book a R$ 1, sinto muito. Mas eu acho que vale a pena você tentar pegar o seu. Caso você não consiga mais, você ainda pode tê-lo a R$ 5. Ainda assim, é um valor irrisório para o conteúdo que tem nele. Pois bem, voltando, a luz e a água são os dois fatores que influenciam suas plantas e o Philodendron glorioso não tem muito problema com nenhum deles. Caso você erre a mão em um ou em outro, de vez em quando, claro que sempre não, né? De vez em quando, ele ainda vai sobreviver. Só que ele queima com a luz direta, viu? Não pode deixar, porque senão a folha fica assim em questão de poucas horas. Você quer uma planta assim para fazer inveja, para as pessoas chegarem na sua casa e falar assim: caramba,
Como você tem mão boa para planta, como que você deixa ser a sua planta desse jeito? É o Philodendron glorioso, porque ele é tão glorioso, ele é tão grande, ele parece dar tanto trabalho, só que na verdade ele não dá trabalho nenhum. A quinta planta é o Philodendron birkin. O Philodendron birkin é uma planta híbrida da família das aráceas. Ela precisa de um tutorzinho assim quando ela cresce, porque senão ela começa a pender, apesar das hastes dela serem bem robustas, mas eventualmente precisa amarrar, senão ela começa a cair toda pro lado. Só um pouquinho de história. O gênero Philodendron foi descoberto por volta de 1600. Isso levou à descoberta subsequente de mais de 500 espécies diferentes que são comumente encontradas nas regiões tropicais. Por isso que a gente fala que o Philodendron é quase uma planta brasileira, porque tem muito aqui. Embora muitas vezes elas cresçam na natureza tropical, elas são muito frequentemente utilizadas em plantas de interior. O Philodendron birkin é uma mutação que aconteceu num filodendro que chama Rojo-Congo. É um filodendro roxo que teve uma mutação e nele começaram a aparecer essas nervuras brancas. A folha mutante do Philodendron Rojo-Congo, adoro esse nome, Rojo-Congo, rapidamente se propagou pela planta mãe e cresceu sozinha. Assim nasceu o Philodendron birkin. Por causa dessa origem incrivelmente única, a variedade Philodendron birkins não pode ser encontrada em nenhum lugar na natureza. Isso aqui foi uma evolução dentro de um viveiro ou de um colecionador. Legal, né? Essa mutação é comumente conhecida como mutação quimérica espontânea. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os vários tipos de variegação e mutação, depois você vai lá e assiste. Por ser uma planta de mutação natural, ela tende a ser mais estável. Então, ela não tem a tendência em perder essa variegação, assim como acontece com a Pink Princess, que é mais difícil manter o rosa na Pink Princess. Plantas variegatas com partes mais claras, tipo branco, como acontece aqui, tem certas áreas que não produzem um pigmento verde chamado de clorofila, daí as listas brancas do birkin. A quantidade reduzida de área foliar com clorofila significa que o Philodendron birkin precisa de mais luz do que as plantas que têm uma quantidade maior de clorofila. E aí que entra a luz. A luz para essa planta é fundamental. Essa aqui fica no meio do caminho na sala, nem muito perto da janela, nem muito longe dela. Eu acredito que se ela tiver um pouquinho mais perto da janela, ela vai ficar um pouquinho mais branca, eu tô achando ela até verde demais. Eu percebo isso porque agora no inverno, em que a incidência solar no local onde ela tá diminuiu um pouco e começaram a aparecer as folhas assim, ó, completamente verdes de um lado e variegatas do outro. Interessante é que essa parte aqui, ó, nasce roxa e vai ficando verde. E ela tem umas pinceladas aqui, assim, ó, deixa eu ver se dá pra ver, bem rosas. Também são características que descendem da planta mãe, que é roxa. Essa planta tem um crescimento muito lento. Essa folha aqui nasceu há 2 meses. E essa aqui, ó, que nasceu por último, tem 1 mês. E aqui eu tenho uma parte, acho que dá pra ver, que essa folha ela tá fechadinha assim, já tem umas 2 semanas, ela deve demorar ainda 2 semanas pra abrir. Então, basicamente, essa planta dá uma folha por mês, mas o bom dela é que as folhas mais antigas, essas aqui de baixo, duram muito. Essa planta aqui eu tenho há uns 3 anos e meio, e essas folhas aqui de baixo são as originais que vieram com ela. O crescimento dessa planta é muito lento. Tá vendo? Essa planta é uma planta de porte pequeno e de crescimento lento. O meu glorioso, que também é um filodendro, tem 1 ano e meio e é 5 vezes maior. Tá, eu não posso comparar porque são espécies completamente diferentes e o fato dessa aqui ser variegata também diminui a taxa de crescimento dela. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, por ser uma planta de crescimento muito lento, a tendência delas é não dar muito trabalho. A rega é pouca, bem pouca, e eu também evito deixar cair água aqui assim entre as hastes, justamente para não acumular água e não acontecer igual acontece com a alocasia, que mela muito rápido. Os filodendros em geral aturam um solo mais sequinho, e esses com as folhas brilhantes e mais duras, eu tenho observado que aguentam até mais o solo um pouco mais seco do que os aveludados, com exceção do glorioso, que é aveludado e aguenta solo seco. Tá vendo porque eu amo tanto meu Philodendron glorioso? Ele é perfeito, mas esse aqui também é, então vamos voltar para ele. Ele aguenta solos mais secos também
E não acho que ele precise de muita umidade nas folhas também não. Quando eu coloquei o umidificador aqui, começou a dar fungo. Adubação, essa planta, por ser de crescimento lento, eu tento manter uma adubação mensal ou a cada 2 meses. Por quê? Como plantas de crescimento lento crescem pouco, usam pouco adubo e esse adubo fica acumulado no solo e isso pode eventualmente queimar a raiz da planta. Tá vendo por que essa planta é uma das mais fáceis de cuidar? Se você coloca a luz certa, não precisa molhar muito, não precisa adubar toda hora, as folhas antigas duram anos a fio, não precisa podar. Essa planta definitivamente é uma das mais fáceis de cuidar. Se você não acha isso, provavelmente é porque você está molhando demais o seu birkin e ele está sofrendo por excesso de água. Pragas, eu nunca vi, mas doença fúngica é comum quando você erra a mão na rega, molha demais a sua planta. Agora me diz aí nos comentários qual dessas plantas você tem. Todas? 1, 2, 3? Se você concorda comigo que essas plantas são fáceis de cuidar ou não? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não pegou o seu e-book, vai lá e pega. Eu vou deixar o link aqui embaixo junto com o cupom. Lá na página tem o cupom também. Pega, aproveita o seu e-book que vai te ajudar bastante a cuidar das suas plantas. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha e se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e toque o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima. Tchau!